Fala, empreendedor! Sabe aquela situação quando você fala com o paciente sobre o preço, você apresenta para ele o plano de tratamento e ele diz, tá caro, sabe aquela situação? E aí, o que você fala nesse momento? Eu quero te trazer hoje pelo menos 5 possibilidades, 5 argumentos para você poder conversar com o seu paciente e ter um resultado comercial melhor. Então fica aí que eu já venho. Fala, empreendedor, show de bola! Meu nome é Pedro Tomás, este é o canal Consultório Empresa, sempre com conteúdo muito bom para você. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o tá caro. O que é o tá caro? É quando você apresenta o preço para o seu paciente, para o seu cliente e ele tem resistências importantes com relação ao preço. Então, se você souber lidar com isso de uma forma mais madura, de uma forma mais saudável, você vai ter resultados melhores, vai melhorar a sua taxa de conversão, seu faturamento e por aí vai. Ok? Então vamos lá, eu tenho algumas reflexões com relação a isso. A primeira questão com relação a este assunto, para você pensar sobre isso, é que caro ou barato é apenas uma relação comparativa. Por exemplo, se eu falar uma pipoca, então, um pacote de pipoca no cinema, né? Um pacote de pipoca. Se eu falar que ele custa R$5, você vai falar, ok. Se eu falar que ele custa 10, ok. Se eu falar que custa 20, você acha caro. Se eu falar que custa 50, é caríssimo. Aí você provavelmente não compra. Agora, os mesmos R$50, se eu falar para você que os R$50 custam um ingresso para você assistir a sua banda predileta, o seu cantor, o seu artista predileto, é o ingresso do show. Para você assistir o seu cantor, sua cantora, banda predileta. R$50 só? É VIP ainda, hein? Lá na frente. Você vai achar extremamente barato. Percebe? Então, caro ou barato não diz respeito ao montante. Não diz respeito. Se R$50 é caro ou é barato, é comparado a alguma coisa. Então sempre a expectativa que a pessoa tem vai influenciar nisso. Então ele vai estar comparando aquele desembolso, né? No caso aqui eu dei o exemplo dos R$50, no caso do seu cliente, do tratamento que você apresentou, né? Da proposta que você apresentou para ele, ele vai comparar aquilo ou com outras avaliações que ele já teve, ou ele vai estar comparando com uma expectativa, ou seja, sempre uma comparação perceptiva. Aprende isso. Olha, preço é sempre uma comparação perceptiva. É uma sensação, é uma percepção interna. E a pessoa pode estar fazendo uma comparação com algo que ela conhece ou com algo que ela imagina. E muitas vezes é o que a gente imagina. Então, não diz respeito efetivamente ao montante. R$10, por exemplo, para um lápis, você provavelmente vai achar muito caro, mas R$10, talvez para pipoca no cinema, seja ok, entendeu? E por aí vai. Ou seja, eu acho que você já entendeu que não é o dinheiro em si, não é aquela cifra, não é aquele número, mas sim uma percepção. Se você conseguiu de verdade, profundamente, na sua alma, entender o que eu acabei de falar, você então começa a ter uma prática diferente, uma interpretação diferente com relação ao seu preço e principalmente com relação à reação que as pessoas têm. Porque se você entendeu que não é o número que está lá que importa, mas sim uma relação comparativa de percepção, então significa que quando a pessoa falou para você que está caro, ela está dizendo que a percepção que ela tinha é que seria menor, ou que ela acha que vale menos, ou que o que ela tem de comparação efetiva, real e concreta é menor. Em outras palavras, o que você está apresentando para ela não justifica cobrar a mais, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então você fala que tem uma... O que eu estava falando? Pipoca? Então tá bom, que exemplo ruim que eu dei aqui, né? Então aqui seja, né? Então você tem lá uma pipoca no cinema. Tá, R$10 você fala ok, né? Aí a pessoa te cobra 20, mas 20 pelo mesmo tamanho, mesmo tudo, tá? R$20 a pipoca é muito, não, mas esta aqui, ela tem uma característica diferente. Se você gosta de manteiga, ela enfim, tem uma manteiga especial. Se ela tem um sabor especial, um pozinho com sabor especial. Ela não tem óleo, não tem gordura, se for isso que você quer. Enfim, alguma coisa que você considere valor, alguma coisa que você considera importante, aquele lugar tem. Talvez ela tenha direito a um refil, talvez o refil a pessoa te entregue com você sentado lá mesmo assistindo o filme, você não precisa nem sair. Então, valor agregado. Você fala, neste lugar até vale a pena pagar 20. Tem outro lugar que às vezes nem 10 vale a pena eu pagar. Não é assim? Vale a pena significa percepção de valor. Eu sei que esse exemplo foi meio esquisito, mas a ideia é, se as pessoas ouvem falar que um determinado procedimento
custa R$1.000. Um amigo falou que pagou 1.000, outro falou que pagou 1.200, outro pagou 950. Ele tem uma noção. Se você chegar para ele e apresentar o seu plano de tratamento, do que ele considera o mesmo procedimento. Ele considera a mesma coisa. Ele é leigo, ele não entende. Talvez seja, talvez não. Mas vamos supor que seja, entre nós aqui. Você apresentou a mesma coisa, uma solução ali similar, com o mesmo tipo de procedimento. E seu preço foi R$2.000, é bem provável que a sensação dele tá caro. Por quê? Porque ele criou uma âncora mental anterior. Ele tinha um princípio comparativo. Ele tinha uma âncora mental que dizia que era na faixa de 1.000 e você apresentou o dobro. Aí ele vai ter um recuo. Essa é a sensação dele de caro, porque tem um motivo que ele fez uma comparação real que ele tinha. Então ele criou uma expectativa baseada em preços que ele tinha de referência de amigos. Mas pode ser que, na mesma situação, se você não apresentou 2.000, mas você apresentou talvez 1.500, 1.600, vamos dar esse exemplo. Mas você é tão melhor, é tão diferente, você surpreendeu ele com a forma como foi feito o agendamento, não foi mandado um mapa antes, teve um cuidado, alguém ligou, alguém perguntou se estava tudo certo com relação a encontrar lugar, alguém te orientou com relação ao estacionamento, que inclusive está incluso. Você não fica esperando muito tempo na sala de espera. O cafezinho ou chazinho que tinha na sala de espera é fantástico, inclusive um café colombiano que você já viu não sei aonde. O atendimento você nunca viu nada igual e por aí vai. Você percebe o critério de biossegurança deles em alto nível. Tudo está te fazendo falar, uau, nossa, olha, né? Você tem essa percepção completa. E você vê que é um pouco mais caro, mas não é absurdamente mais caro, né? Se todo mundo está pagando 1.000, 1.200, seus amigos pagaram 150, 1.100, sei lá. Agora, alguém te sugeriu por 1.400, 1.500, 1.600, que seja algum valor assim. É bem provável, é bem possível que você, ou o seu cliente teria essa mesma reação, vai pensar da seguinte maneira. Tá, é um pouquinho mais caro, não é grande coisa mais caro, é um pouco mais caro aqui. Tá, em percentual até é, mas estou falando de percepção, certo? Ele vai falar assim, tá, é um pouco mais caro, mas aqui vale. Porque aqui não atrasa, aqui ele vai fazer mais rápido, aqui ele falou que faz em uma sessão só, é 2, enquanto o meu amigo fez em 4 sessões. Você cliente, né? Percebe valor, o cliente percebe vantagem naquilo. Então vale a pena pagar um pouco mais caro porque o benefício todo que eu recebo, eu, paciente, é melhor e o cliente é melhor. Isso já aconteceu com você, como cliente, 1000 vezes. Você já não pagou alguma coisa mais caro porque era mais conveniente, mais prático? Nossa, aqui é muito melhor, mais rápido, alguma coisa assim? Não é só frufru, é porque às vezes é mais rápido. Vou fazer... Sei lá, eu posso fazer canal em um lugar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu sou paciente, posso fazer canal em um lugar por R$600. Estou inventando um preço, tá, gente? Só para servir de referência. Por R$600, mas eu vou ter que ir lá 3 vezes fazer anestesia, passei o procedimento 3 vezes, 1 hora, 1 hora e pouco cada uma, né? Opção 1. Ou em outro lugar eu vou pagar 1.200, o dobro. Só que eu faço uma sessão só, uma anestesia só, resolve meu problema e, cara, eu tenho ótimas referências desse lugar. Olha, dependendo de quem for a pessoa, se for alguém que dá muito valor para tempo, por exemplo, um executivo, ele paga esse valor quase o dobro aqui, nesse caso o dobro que eu dei como exemplo, com muita facilidade. Por quê? Sai mais barato pagar esses 1.200 e fazer de uma vez só e ter uma anestesia só, principalmente se é alguém que tem medo, por exemplo, do que ter que ir em algum lugar, esperar, se deslocar, pegar trânsito, gastar gasolina, estacionamento, 3 vezes, 3 anestesia. Tudo isso, eu e você como clientes, como consumidores, a gente avalia, a gente pondera e a gente considera. Tá certo? Então a primeira coisa para falar com relação ao preço, com relação ao tá caro, é todas essas informações perceptivas que você tem que entender para ter mais convicção do seu preço. E você entendeu então que agregar valor significa acrescentar elementos ao seu trabalho que tem a ver com o seu cenário, com a percepção, com a experiência do seu cliente. Nada ou muito pouco tem a ver com o seu trabalho clínico, com a sua capacidade de cirurgia. Pouquíssimo tem a ver com isso. O valor agregado tem muito mais a ver com todo o conjunto da experiência que o seu paciente vai passar por você, tá? O Consumer Experience, né? É todo esse arcabouço que envolve a experiência do seu paciente, do seu cliente
com você é muito mais importante para ele. Se ele percebe valor em todo o conjunto da experiência, se vale, esse conjunto de coisas valem mais, ele está disposto a pagar mais, porque vale significa que ele está disposto a pagar mais. Dito isso, entendido isso de verdade, então fica mais fácil você entender que argumentos a gente pode utilizar no tá caro. Primeira coisa que quando a pessoa fala para você que tá caro, às vezes ela pode estar se referindo à parcela, às vezes ela pode estar se referindo ao montante, então ela acha que o valor inteiro é difícil de pagar, talvez seja isso que ela esteja dizendo. Então, nesse caso, você vai fazer uma avaliação com ela e vai ver se o problema é a forma de pagar ou é o montante, ou seja, é a parcela ou é o montante. Se às vezes a questão for a parcela, você pode parcelar mais para a pessoa. Coloca uns juros pequenos, juros que seja razoável, e isso é lícito, correto, e eu acho que é bacana combinar com a pessoa, e você faz um parcelamento maior, ou seja, você viabiliza para a pessoa, tá? Então isso aqui fica uma dica bônus para você aqui, que às vezes a pessoa está falando que está caro, mas não é necessariamente o caro montante, como é que eu faço para pagar isso, tá bom? Mas vamos supor que ele está achando caro de alguma maneira mesmo. Então, vou te dar aqui algumas dicas de o que você pode fazer, o que você pode falar. Primeira sugestão que eu tenho para você é transforme o pagamento desse pagamento, né, que você cobrou lá desse preço, em frações ridículas. O que significa isso? Se você faz um procedimento, que aquele procedimento dura 10 anos, por exemplo, e 10 anos é o normal, tem casos que dura 15, mas que 10 seja bem razoável, você pega aquele montante do investimento, divide por 10 anos, divide por mês e transforma aquilo ou em mês ou em dia. Em mês acho que já estaria razoável, e provavelmente aquilo vai dar R$1, R$2, R$5, sei lá, por mês. Dá um valor geralmente tão ridículo que a pessoa fala, nossa, é verdade, vendo assim? Fala, olha, você está comprando uma coisa aqui agora, que se você colocar, vamos supor, vamos voltar para um exemplo aqui, você está fazendo um tratamento da pessoa com várias coisas, vou falar um tratamento odontológico aqui, tá? Só para servir de exemplo. E uma dessas coisas é um implante. Então aquele implante custa R$3.000. Se eu pegar esses R$3.000 e dividir por 10 anos, eu estou falando R$300 por ano. Se eu pegar R$300 por ano e dividir por 12 meses, eu estou falando de 20 e poucos reais por mês. Então é mais ou menos você falar para a pessoa, olha, para o senhor ter uma ideia aqui, quanto custa isso? Um implante aqui de 10 anos. Você sabe que é mais que isso, mas só para você servir de exemplo. Então, você vai argumentar com a pessoa. Isto aqui, olha, corresponde a 20 e poucos reais aqui por mês. É o que o senhor estaria pagando para poder utilizar esse implante por 10 anos com muita tranquilidade. E ainda pode comparar com alguma coisa que aquela pessoa conheça no seu dia a dia. Por exemplo, cafezinho, por exemplo, uma pizza, por exemplo, alguma outra coisa que ele consuma bastante e que você já sabe disso. Se for comparar com uma pizza, por exemplo, cara, né? Então, olha, por ano isso aqui custa 5 pizzas, 10 pizzas, não custa nem 10 pizzas, é muito, né? 4 pizzas. Aqui em São Paulo daria 4 pizzas, 5 no máximo, por ano, e pagaria o implante do cara nessa relação de 10 anos. Entenderam a lógica que a gente está usando aqui? Maravilha? Então, uma forma de argumentar com a pessoa, uma forma de ajudar essa pessoa, é você dar uma outra perspectiva, um outro ponto de vista sobre a utilização. Se seu serviço é algo que é por muitos e muitos e muitos anos, isso fica mais fácil ainda da pessoa perceber. Lembra que preço é sempre uma comparação perceptiva. Então você está ajudando ela a perceber com comparações de algo que ela conhece, que ela entende, ela fala, é razoável. Né? Quanto ela gasta com o cabelo, quanto ela gasta de fazer a unha, por exemplo, talvez seja o dobro, seja o triplo, seja o quádruplo do que ela gastaria fazendo esse procedimento, essa toxina aí, seja o que for que você faça. Captou a ideia? Beleza, então uma linha de argumento pode ser essa. Outra linha de argumento muito importante, que também uso bastante, é o custo de não fazer. Porque geralmente a pessoa fica muito focada no quanto custa fazer a coisa, quanto custa realizar o procedimento, este procedimento, esta coisa, custa, né? Neste momento você para um pouco, fala com a pessoa assim, olha, eu entendo isso que o senhor está falando e tal, o que a senhora está dizendo, mas só para a gente ponderar um pouquinho melhor aqui, seu Jorge, seu Carlos, só para a gente ponderar um pouco aqui. E quanto custa não fazer agora, né? Aí você começa, junto com a pessoa, ele vai falando e você vai colocando no papel, você vai ajudando ele a colocar o que acontece por não fazer agora. E ele vai ter vários desgastes com relação a isso. Resumindo, se eu não faço um procedimento agora e for deixar para mais tarde, para daqui a um ano, por exemplo, o que vai acontecer? Vai piorar, né? Então
Então aquele procedimento vai piorar, o risco aumenta. Você vai escrevendo isso, então tá, o senhor acha que vai piorar, o risco aumenta. E você vai ajudando ele, pedindo para ele falar, e ele mesmo sabe disso. Então vamos olhar junto aqui. Que outra coisa pode acontecer? Vai ficar mais caro? Com certeza vai ficar mais caro. Por quê? Porque se vai piorando a coisa, com o passar do tempo, né, quanto mais se agrava, eu preciso de novas terapias, novas técnicas, mais tempo, mais sessões e por aí vai. Então vai ficar mais caro também. Por falar nisso, mais tempo e mais sessões. Então hoje o senhor vem aqui e vem em 3 sessões. Olha, se deixar para ir depois, vão ser 5, vão ser 6. Só o aumento do risco já é suficiente para a maioria das vezes, dos casos que eu argumentei esse tipo de coisa com o paciente, né? Então hoje está tranquilo. É aquela história assim, uma lesão quando aparece agora, a gente resolve, é simples, barato e rápido, baixíssimo risco, né? A gente avalia, manda para um laboratório, faz análise, tudo bem. Deixa passar, o que acontece? Não dá mais. Não dá mais, depende do que for, por exemplo, vou imaginar aqui um câncer, um tumor, chega uma hora que não dá mais. Então, se a pessoa entende, claro que eu estou falando, cada caso você sabe, você vai interpretar o seu caso, é com o que você lida. Mas se você apresenta para o paciente o argumento certo, inclusive do risco, se é que existe no seu caso, mas geralmente existe, em saúde tudo existe como risco, né? Algo pode quebrar, isso vai piorar, isso complica outra coisa, contamina aquilo, dá outro problema, tudo. Na verdade, que tem um problema de saúde que justifique fazer agora, vai piorar. Tudo vai piorar. Né? Nada volta ao normal sozinho, assim, né? Esse tipo de situação. Então, essa linha de argumentação você vai mostrar para o paciente que custa mais ela não fazer, os riscos dela não fazer são maiores do que ela fazer. Então, sim, tem um desembolso agora de X? Tem. Só que não fazer pode gerar um desembolso de 2, 3, 4x, fora o risco de ser irreversível algumas coisas. Para a maioria das pessoas, esse argumento é suficiente também. Então é um outro argumento que dá para a gente usar bastante, use aí com seus bons critérios, mas você pode usar também. Um terceiro argumento que você pode utilizar, e eu particularmente não uso muito, eu quase não uso, já usei muito no passado, sei que muita gente utiliza, eu até falo, pode utilizar, fica à vontade, estou te ensinando, mas eu não uso. Não uso muito, uso, mas raro, não uso muito, que é mostrar os custos para a pessoa. Então a pessoa está falando, nossa, mas custa 5 mil? Aí você vai falar assim, olha, a gente gasta aqui X horas, só de hora clínica aqui nossa estrutura custa tanto, material custa tanto, protético custa tanto, tal coisa custa tanto, imposto sai X%. Então, quando você mostra para a pessoa, você vê que na verdade, honorários, ganhos de verdade é uma coisa mais baixa. Então, para algumas pessoas isso é um bom argumento, pode funcionar. Eu não gosto, por quê? Porque eu gosto que a percepção que a pessoa tenha seja do todo, ou seja, ela está fazendo um desembolso por um resultado completo. Para ela não interessa se está gastando com um material, com outro, com um protético, com outro, com fornecedor A, com fornecedor B, se o seu custo é caro, se é barato, isso de certa forma é problema seu. Então este argumento, primeiro, por que eu fui parando de usar? Porque ele funciona menos, ele funciona pouco. E eu fico abrindo umas informações que não necessariamente eu acho que é pertinente ao paciente falar. Mas por que eu estou te ensinando então? Se você está dizendo primeiro, que não usa ou não usa tanto, eu falei que não uso tanto, mas eu uso. Por quê? Porque tem situações, eu estou diante de um paciente, de uma pessoa analítico, extremamente racional. Não tem gente assim, que é bem analítico, aquela pessoa que gosta de colocar tudo em planilha, que ele quer saber de tudo. Tem gente assim. Se eu percebo que eu estou diante de uma pessoa que gostou do serviço, quer muito fazer, o cara está apaixonado pelo serviço, está muito afim de fazer, porém é muito analítico, e essa questão do preço para ele aperta e ele quer entender melhor essas coisas, eu sento com essa pessoa e abro os números, entendeu? Então, para o paciente certo, para a pessoa certa, se você está diante de um cliente que realmente valoriza esse tipo de situação, quando você abre o número, discute com ele, ele é capaz de ficar até assim super do seu lado e ver que você realmente é um cara bem sensato. Agora, outros perfis de pessoas, essa abertura de informação não faz tanta diferença. Então, se for o caso, fica aqui essa outra dica, né? Essa dica 3 aqui para você utilizar também essa possibilidade de abrir os números, enfim, mostrar para ele o que fazer com relação a isso. Dica número 4 para você. O que você pode fazer quando o paciente fala que está caro? O que você faz? De certa forma, eu já falei essa 4ª dica aqui para você. Quando o paciente diz que fala que está caro, né? Você diz o seguinte: sim, tem um valor um pouco maior talvez do que muitos aí por aí.
Então, ou seja, você vai concordar, não que está caro, porque caro é sempre um descompasso entre o que efetivamente a pessoa percebe de valor e o que você está cobrando. Então aqui você vai concordar que o preço é acima dos demais, de boa parte dos demais. É isso que você vai concordar, não que está caro, você concorda que está um preço acima. Mas fala isso com muita naturalidade. Sim, seu preço está um pouco acima, está um pouco caro? Claro que está, né? Por quê? E aí você fala, claro que está, e tem que estar, né, seu João, né, dona Solange, dona Carla? Tem que estar. Porque, primeiro, eu tenho 25 anos de experiência fazendo isso, são 8.000 implantes, próteses, cirurgias bariátricas, ou seja lá o que você faz. Eu já fiz 8.000, uma pessoa com maior resolutividade aqui da América Latina. O nosso consultório tem isso, isso e isso. Claro, eu sou o único pediatra que dá o celular aqui em toda a região. Então, é isso. Eu cobro mais mesmo porque eu te dou algumas coisas que os outros não dão. E aí, você vai listar com muita tranquilidade, mas não fala assim, então, ó, tem um negócio, sabe que... Não. Convicção, cara, convicção, tenha orgulho do seu preço. Esta é a hora de mostrar que você tem orgulho do seu preço. Lembra quando eu comecei falando aqui de perceber valor agregado, que o paciente, se ele entende valor agregado, a percepção dele de caro ou barato altera? Então você fala com convicção, sim, o meu preço é maior que os outros, e tem que ser mesmo. O que está passando ali na conversa, você não vai usar essas palavras, mas o que está passando na conversa, sim, é claro que tem que ser mais caro, eu sou muito melhor. Você não vai falar isso, mas entende que a sensação que está na conversa é essa, né? Você está dizendo, claro que tem que ser mais. Olha a estrutura que a gente tem aqui, olha o cuidado, olha o agendamento, olha tal coisa, manobrista na porta. Tem que ser mais caro, óbvio que tem que ser mais caro. Então, argumenta com a pessoa com convicção e diz para ela diferenciais, este, coisa que só você tem, coisas que fazem sentido para ele, tá bom? Então, geralmente é estrutura, manobrista, disponibilidade de agenda, tempo, rapidez na execução, instalações, que eu já falei, enfim. É este conjunto da experiência que faz sentido para ele, tá bom? E em quinto lugar, tem uma variação desse. Então o paciente fala, pô, mas tá caro, tá um pouquinho. Agora é a quinta dica. Quinta dica é variação da quarta dica. A pessoa fala, tá caro, você fala, sim, eu entendo que o preço está mais caro. E o que você argumenta? Nada. Essa é a minha predileta, é a que eu mais faço na vida. Nada. Então o paciente fala assim, tá mais caro. Tá. Sabe por que isso? E com muita convicção. Alguns falam assim, nossa, tem que ter coragem. Não, tem que ter convicção, é só saber. Eu sei de mim, eu sei do meu valor, eu sei o que eu faço, eu sei quanto eu estou valendo, eu sei. Eu tenho que ter, e você também, você tem que ter a sensação, quando você cobrou 1.000, se você está cobrando 1.000, a sua sensação lá no seu âmago, na sua alma, tem que ser assim, cara, eu tinha que cobrar pelo menos 2.000, porque eu estou valendo 2, 3.000, cara. Cobrar 1.000, nossa, cara, eu estou fazendo quase que um favor para a pessoa. Aí ele acha caro, a sua sensação assim, como caro, cara, já estou te fazendo um favor. Não fale isso, pelo amor de Deus. Estou falando que a sua sensação interna tem que ser essa. Eu valho muito mais. Se você acha que você não vale 1.000, o cara fala, mas você fala, tá bom, então 500, então 400, 300 reais em 5 vezes, entendeu? Você vai abaixando porque nem você acredita no seu preço. Se você acredita no seu preço, quando a pessoa fala que está caro, você fala, E aí vai ter uma outra coisa envolvida, chamada perfil do cliente ideal. Se você conhece profundamente o seu público-alvo, se você realmente conhece o seu público-alvo, você vai apresentar para aquela pessoa, para o seu público-alvo, a coisa certa, na hora certa, e ele vai ser atraído para você pelos motivos certos, coisas que eu falo sempre. Quem segue aqui a minha, o canal, as minhas aulas e cursos, enfim, sabe disso, que a pessoa tem que seguir você, ela vai ser atraída por você. Você não capta cliente, você atrai pessoas, tá certo? Você atrai clientes. Se você fez um trabalho de marketing correto, você atraiu a pessoa correta. É a pessoa que te valoriza, que te respeita, conhece, tem referências, viu suas coisas em redes sociais, sei lá, tem 3, 4 amigos que indicaram. Este é o perfil que você precisa trabalhar com seu marketing para ter essas pessoas. Não alguém que pesquisou alguém, foi lá e está atrás de preço, a menos seja isso que você queira. Então, se você está atrás de cliente procurando preço, cliente que vem por preço vai por preço, ou seja, qualquer 10 reais é caro para ele vai embora, porque ele está nem aí para você, nem aí. Ele quer o que faz mais barato, já que é tudo a mesma coisa. Essa é a cabeça do paciente, do cliente que quer preço. Aquele cliente que quer o Dr. João, que é a doutora Carla, o Dr. Plínio, ele quer, ele admira, ele
precisa de você, ele quer você. Esta pessoa já vem predisposta a fazer alguns sacrifícios, digamos assim, de tempo, seja o que for, para estar com você. Às vezes ele vai esperar um pouco mais, ele vai guardar uma agenda, ele vai estar mais disposto, você não vai judiar dele. Eu estou dizendo que ele vem com uma cabeça mais disposta a estar com você porque ele está te escolhendo, você fez o processo de atração. Significa que se eu tenho um trabalho de marketing muito bem feito e atraio o cliente certo, de repente aparece um cliente que não é o meu perfil, nitidamente não é o meu perfil, o cara que está na minha frente não é o cliente ideal, não é o cliente que eu idealizo. Eu estou conversando com ele, senti que ele não é a pessoa, senti que é alguém interessado em preço. Então o que eu argumento? Na dica de nada. O que eu argumento? Nada. Por quê? Porque não vale o esforço, não vale eu ficar lá argumentando um monte de coisa. Na minha opinião, ok, gente? Você tem direito de pensar diferente. Eu acho que não vale o esforço de ficar lá querendo argumentar e mendigar, fechar com o cara e ficar dando descontinho. Cara, por alguém que não é meu perfil. O cara veio por preço, vai por preço. Ele vai ficar pechinchando, vai reclamar o tempo inteiro. Eu não quero esse cliente, eu quero um cliente que me admire. Eu quero um cliente que tenha orgulho de estar aqui, que vai contar para os amigos, olha, eu estou lá com o Dr. Plínio. Eu quero aquela pessoa que goste, não tenha me escolhido por preço, não tenha me escolhido pelo desconto, não tenha me escolhido por qualquer outro motivo. Sendo assim, eu formo, presta atenção, eu formo uma carteira de clientes que são fãs. Se não são, vão se tornar. Eu não fico apelando para qualquer cliente, eu não quero qualquer cliente, eu quero um cliente que veio pelo motivo certo, o perfil do cliente ideal. Eu quero esta pessoa. Por isso, eu acho que o meu melhor argumento é nenhum argumento. Então, se eu começa a ter muita gente falando tá caro, onde está o erro? É em mim, porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é meu preço que está errado, é o meu marketing que está errado. Alguma coisa eu estou fazendo que comecei a atrair pessoas que não são do meu perfil. Não são pessoas que me admiram, que me conhecem, que têm um trabalho comigo anterior. São pessoas que apareceram do nada. Fiz lá uma ação super forte no Google e aparece um monte de gente. Adivinha o que vai acontecer? Um monte de gente dizendo que tá caro, um monte de gente falando, tá caro. E o que você faz? Fica desesperado, meu Deus, precisa baixar o preço, vou dar desconto. Errado. O que você faz? Aprenda que você fez besteira e conserta seu marketing. Muda o seu marketing. Isso é ali que você errou. Não é o seu preço e não é... E o paciente está na dele também, ele não sabe nada, ele só veio, especulou e está indo embora. A culpa é sua. Entende? Então, com esses argumentos, com esses 5 principais argumentos e com tudo que a gente refletiu aqui, eu acho que esse tempo que a gente passou junto pode ser capaz, se você implantar, fizer a reflexão disso, pode ser capaz de revolucionar o seu consultório, o seu resultado neste ano. Aliás, nesse ano não, daqui para frente. Presta muita atenção em tudo que a gente falou aqui, avalie isso com cuidado, coloca ali as coisas para funcionar, que você vai ver que, cara, pode ser revolucionário quando você percebe, quando você entende toda essa relação de que preço, se é caro, se é barato, é muito mais uma questão interna da pessoa de percepção do que de fatos, tá bom? Espero ter te ajudado aqui e se você gostou, já sabe, você se inscreve no canal, clica no sininho para seguir, encaminha para seus amigos, dá like, você já sabe tudo isso e isso não é um detalhe, são coisas que ajudam a gente, a mim e ao nosso canal aqui, a sermos relevantes para o YouTube, fazer com que ele entregue para mais pessoas e outras pessoas tenham oportunidade de ter esse tipo de conteúdo bacana, bom, enfim, legal, gratuito aqui. Então, se você gostou, faz isso pra gente que vai ser um prazer, né? Encaminha para os seus amigos aí. Meu nome é Plínio Tomás, este é o canal Consultório Empresa. Estou sempre aqui com conteúdo de qualidade para você transformar a sua vida e conseguir os resultados que você espera. A gente se vê na próxima.